vai te entregar algo de grande valor se você não sabe dar valor para isso. A presença de Deus é um grande tesouro. Uau, que igreja mais linda! Gente, eu estou impactada, de verdade. Desde a hora que eu entrei lá nos portões, eu falei, meu Deus, que privilégio estar aqui. Agradeço imensamente ao pastor Marcelo, à pastora Ana, do privilégio de nós estarmos aqui. Nós tivemos, né, um tempo de convivência juntos e nós sempre aprendemos, né, com pessoas que nos inspiram demais, e esse casal nos inspira demais. O pastor Marcelo esteve conosco em 2017, né? Tá na hora de voltar lá, pastor, junto com a pastora Ana agora. E nessa viagem que nós fizemos, eu pude estar um pouco mais perto da pastora Ana e realmente eu fui muito ministrada pela sua vida, pastora, porque eu vi muita sabedoria de Deus, palavras certas, na hora certa. Eu acho que você concorda comigo, né? Que essa mulher, quando abre a boca, é uma leoa, né? Muitas vezes ela falou comigo, eu falei, uau, era Deus falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu falei, amém, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de aprender com pessoas tão sábias e tão espirituais nessa terra. E para nós é uma grande alegria, e eu quero apresentar a minha família para vocês. Eu não sei se aqui está no multimídia. Está preparado aí? Vamos ver. Aí. Sou casada com o pastor Marcelo Cruz, que está aqui à frente. Meu filho mais velho, Arthur, nosso príncipe. E esse pequenininho aí é o Vitório, mais conhecido como Furacãozinho, né? Esse aí dá um banho, vale por 4, deixa todo mundo no chinelo. Nós estamos à frente da igreja de Tubarão, Verdade que Liberta, como pastores sênios há quase 3 anos. A próxima foto vai mostrar um pouco da nossa família. Nós estamos muito felizes com aquilo que o Senhor tem feito. E se você quiser conhecer um pouco mais a nossa história, você pode acessar as nossas redes sociais, né, pessoais, e também as redes sociais da nossa igreja, @VTubarão, tanto Instagram quanto Facebook. Amém? Bom, é um privilégio muito grande estar aqui para falar desse tema que eu amo demais, porque se tem uma pessoa apaixonada pela minha família, sou eu. Gente, eu amo família, eu acredito na família, eu invisto na família, e eu acredito sim que esse é o nosso maior ministério. Nenhum sucesso justifica um fracasso dentro da nossa família, por isso que toda a nossa força, todo o nosso investimento está nos nossos amados. E só para contar um pouquinho da nossa história para vocês, a nossa história ela é um pouquinho diferente, porque, gente, quem se apaixonou primeiro por mim foi minha sogra, você sabia disso? Sabe aquele versículo, pastor, que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro? É assim, Ele só me amou porque ela me amou primeiro. Gente, depois eu acho que ela se arrependeu um pouquinho, mas enfim, né? Mas foi ela que armou o nosso primeiro contato, foi ela que armou o nosso primeiro encontro. Eu falei, eita, mulher visionária, né? Ó, mamães aí, ó, já preste atenção nessas moças que estão aqui, porque o Senhor vai dar visão aí para você sobre o futuro do seu filho e da sua filha, amém? E dentro da nossa história, nós já estamos há 20 anos juntos, sendo 16 anos de casados e 4 anos de namoro e noivado. E os nossos 4 anos de namoro e noivado foram 4 anos à distância. Na época, o Marcelo morava fora do Brasil, não existia WhatsApp, não existia FaceTime, não existia nada, a internet era discada, gente. Então, assim, não tinha opção, era carta e telefone mesmo. Então, a gente se falava uma vez por semana e olhe lá, e nos mantemos firmes, né, amor? Fomos conviver dentro do casamento. Então, imagina, 4 anos namorando à distância, de repente cai
2 jovens, 21 anos, totalmente diferente, porque eu vou para um lado, ele vai para outro, dentro de casa. Imagina, né? Imaginou? Imagina mais. Enfim, nós passamos por dias difíceis, passamos por tempestades, passamos por ventos fortes, mas o que sempre nos uniu, o que sempre nos convergiu foi o nosso amor a Deus, foi a nossa vontade de agradar ao Senhor primeiramente, e isso nos levou nessa construção dessa família que hoje nós temos os nossos 2 príncipes, o Arthur e o Vitório, e a cada dia nós vamos avançando nessa construção chamada família. E se nós pensarmos nesse aspecto de construção, você vai concordar comigo que nenhuma construção que ela é grande, que ela é forte, imponente, bonita, ela se constrói do dia para a noite, não é mesmo? Uma boa construção, ou uma construção de uma família forte, ela precisa em primeiro lugar de um bom projeto. Não é verdade? Precisa de um bom projeto. Gente, quem projetou a família? Foi Deus. E mais do que isso, eu quero dizer que Deus projetou a sua família. Já existe essa visão linda de Deus sobre a sua casa, a sua família é um sucesso. Em segundo lugar, para uma boa construção ser edificada, ela precisa de um bom fundamento. E nós temos o fundamento da palavra de Deus, que é onde nós edificamos a casa sobre a rocha, e sabemos que pode vir o dia mau, as tempestades, e permanecermos firmes nele. Uma boa construção também precisa de bons materiais. E eu não sei você, mas só a identidade dessa igreja, gente, amor e cuidado, já garante material suficiente para você ter um sucesso na construção da sua família. Você não tem desculpa, Deus te cercou numa família que coloca à sua disposição materiais, líderes, cuidados, para você edificar a sua casa de maneira muito positiva. Uma boa construção também precisa de tempo. Tempo é necessário, os processos de Deus são necessários na nossa vida, nós não podemos pular etapa. Muitas vezes passamos por tempos de dores, tempos difíceis, mas os tempos e os processos de Deus são necessários. E por último, uma boa construção precisa de investimento. Gente, uma obra grande, uma obra linda, custa caro. E sabia que para você construir uma família com princípios de Deus, também não é barato? Exige um preço de renúncia, existe um preço de humilhação, existe um preço de escolhas a serem feitas, exige preços de muitas vezes você se doar, você parar de olhar para você e olhar para o teu próximo. Sim, um alto preço precisa ser pago. Eu não sei como que você está aqui hoje. Talvez você olhe para a sua família e você pense assim, uau, faltou fundamento, faltou investimento, faltou bons materiais. Talvez foi você que projetou a sua família, e você olha hoje o resultado dela e você pensa, não ficou legal. Mas hoje eu quero falar que a bondade, o amor de Deus, a misericórdia está à disposição tua, minha, todos os dias. O Senhor ama refazer, o Senhor ama reconstruir, o Senhor ama fazer nova todas as coisas na nossa vida. E hoje, tudo aquilo que você olha para trás e te dá dor, talvez você pense, poderia ter sido diferente, e hoje um novo ciclo pode se iniciar na sua casa. Você crê nisso? Porque Deus te deu uma linda missão, o Senhor te deu uma linda visão de você construir nessa terra uma família bem-sucedida. Porque uma família bem-sucedida representa o reino de Deus. Você pode dizer assim, eu tenho uma linda missão, por isso eu não posso parar. Estou executando um grande projeto, por isso nós não podemos parar. Amém? Bom, e essa frase que eu acabei de falar, ela é muito conhecida, nossa, porque não fui eu que falei essa frase, foi um personagem da palavra de Deus, que por muitas vezes usou essa frase
porque ele estava determinado a cumprir a missão que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E o nome desse personagem é Neemias, e é sobre Neemias que eu quero compartilhar um pouco da vida e desses princípios que vão se aplicar à sua realidade, amém? Neemias era um judeu que servia um rei num país estrangeiro, era copeiro, que quando ele soube como estava a situação de Jerusalém, ele fica extremamente consternado, ele fica extremamente angustiado, porque os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Apesar de que anos antes Esdras já havia reedificado o templo, havia ainda muita destruição em Jerusalém. Os muros estavam derrubados, os israelitas achavam que aquela obra seria impossível de ser reerguida, e os muros garantiam a proteção, definiam até onde iria a herança daquele povo. Então, o povo estava fragilizado, o povo estava enfraquecido. E é nessa realidade que Neemias é comissionado por Deus para a reedificação desses muros. E uma das principais características desse homem foi a sua determinação. E isso nós vemos na intensidade do foco de Neemias. Isso nós vemos na sua postura, mediante a tantos atrapalhos, a tantas oposições que apareciam, a tantas resistências, a tantas coisas que vinham para parar Neemias dentro daquele projeto. Neemias, ele tinha uma só frase: estou executando um grande projeto e eu não posso parar. E é sobre isso que eu quero falar com você. O tema dessa mensagem é famílias imparáveis. Você pode dizer isso? Famílias imparáveis? Olha aí para a sua família e fala assim: nós somos uma família imparável. Aleluia. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode nos acompanhar aqui pelo multimídia. Vamos ler? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. O nome Neemias significa consolador. E a sua obra de reedificar os muros prefigura a linda obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é conhecido como o Consolador. E ele vem com a missão de reedificar aquilo que está em ruínas. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sim, nós somos restaurados, como Esdras restaurou o templo dele é restaurado em nós. Mas o fato é que essa salvação, ela é um processo progressivo, e essa salvação é dia após dia, e esse processo de reedificação é contínuo nas nossas vidas, e essa obra é do Espírito Santo. Hoje ele está aqui para reedificar aquilo que está derrubado e nos conduzir a um caminho de perfeição, a um caminho excelente pelo qual eu e você fomos chamados. E assim como o Espírito Santo restaura esses muros de salvação, como está escrito em Isaías, eu e você temos essa missão. Nós temos a missão de restaurar aquilo que está em ruínas na nossa vida. Eu e você fomos comissionados para realizar uma grande missão, por isso nós não podemos parar.
Por isso nós não podemos descer. Agora, o fato é que proporcionalmente a visão e a missão de Neemias foram as distrações que ele enfrentou. Distrações. Era uma grande missão, era um grande projeto, era algo impossível de ser realizado. E na mesma intensidade dessa missão, foram as distrações que Neemias enfrentou. E assim é comigo e com você, porque a vida, ela é cheia de distrações. Cheia de distrações. As visões, elas quase sempre se perdem no horizonte, quando nós vemos muitas luzes. Nós perdemos aquilo que é principal em troca do urgente. Geralmente, assuntos importantes são sacrificados por assuntos que são urgentes. Aquilo que poderia ser, em geral, se perde com aquilo que deveria ser. Aquilo que precisa ser, muitas vezes é enterrado pelas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Andy Stanley fala que toda vida que ele é convidado para realizar uma cerimônia de casamento, ele tem um combinado com os noivos. Ele fala assim: tudo bem, eu faço o seu casamento, mas eu preciso passar um curso para você e para sua noiva, para o casal, enfim. E o combinado é esse, que ele realiza o casamento se o casal decidir fazer esse curso. E ele conta no seu livro que a maioria dos casais perdem o compromisso quando chega na reta final da sua cerimônia. E a grande reflexão daquele autor é a seguinte, que o que é mais importante? O dia do casamento, a festa do casamento, ou o dia a dia do casamento? Ou a vida que é construída? Muitas vezes as pessoas estão tão distraídas com aquilo que está acontecendo, com urgente, que perde, sacrifica aquilo que não precisaria acontecer naquela hora. Seja qual for a natureza da sua visão, se você não tomar cuidado, você vai se distrair. As lutas diárias da vida são desumanas com a visão. As coisas que nós vivemos hoje são urgentes, a vida é urgente, os compromissos são urgentes, as crises são urgentes, as contas são urgentes. E o que você precisa entender que você não pode sacrificar o melhor em favor do bom. Não sacrifique o melhor em favor do bom. Todos nós corremos o risco de perdermos aquilo que é importante, por assuntos secundários que roubem a alegria de ver a visão de Deus se cumprindo na nossa vida. Porque as distrações, elas matam pouco a pouco a visão de Deus. Neemias, ele tinha uma visão. E o que eu acho lindo na vida de Neemias era a sua postura diante de todas as distrações. Sabe, queridos, quando eu olho para Neemias, eu vejo que sobre ele havia um espírito excelente. Sobre Neemias havia um espírito de força, de coragem, de determinação, de discernimento, de sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, para saber aquilo que era emboscado ou não. E o mais lindo de tudo isso é que por causa de toda essa unção que estava sobre Neemias, dessa missão que ele deu à sua vida, nós não temos como olhar para Israel, conhecemos a história de Israel sem mencionar Neemias. Neemias faz parte histórica da nação de Israel. Sempre que eu e você concluímos uma missão de Deus na nossa vida, nós tornamos essa história um legado para as futuras gerações. Uma missão de Deus concluída na minha e na sua vida se torna um legado para as futuras gerações. Sabe qual é a sua missão, homem? É governar o governo de Deus na sua casa. Sabe qual é a sua visão? Sabe qual é a sua missão, mulher? Ser coroada de sabedoria dentro do seu lar. Sabe qual é a sua missão, filho? Honrar e ser obediente aos seus pais no Senhor.
Se a sua família, se esse projeto que o Senhor colocou na sua mão for bem executado, se essa missão for concluída, isso se tornará um legado para as próximas gerações. Quando você olha para trás e você vê histórias lindas e inspiradoras, você sabe que isso se transfere para as próximas gerações. O que você quer que as pessoas lembrem de você? Como você quer que os seus filhos, que os seus netos lembrem da sua história? Sabe, eu olho para trás e eu pouco convivi com os meus avós maternos, mas uma das grandes características que me marcaram, mesmo em tão pouco tempo, foi o amor, a gentileza e a honra que eles tinham um com o outro. Nunca presenciei uma briga, nunca presenciei uma discussão, mas sempre uma história de amor. Missão concluída, homem bem posicionado, mulher bem posicionada, e isso se torna um legado para as futuras gerações. Quando você constrói a sua casa em Deus, você faz história, você deixa uma marca nessa terra, você deixa que o seu testemunho fale para além dos seus dias aqui. Porque através da nossa vida o reino de Deus é implantado, amém? E sobre a sua família, o Senhor colocou uma missão. Sobre a sua família, Deus te deu uma visão. E hoje o decreto profético sobre a sua vida é: não pare. Não pare. Não pare. Você está executando uma grande obra e você não pode parar. Mas hoje eu quero falar de 3 tipos de distrações que Neemias enfrentou, as principais distrações que Neemias enfrentou durante o seu grande projeto, e que geralmente são as distrações que nós também enfrentamos ao longo da nossa vida. E se você quiser anotar, a primeira distração que eu quero falar são as oportunidades. Oportunidades. Eu quero que você leia de novo comigo ali o versículo 1 e 2 de Neemias 6. Diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Nessa etapa da construção, praticamente já havia sido tudo terminado. Os muros já estavam reconstruídos, só faltava colocar as portas no seu lugar. Olha que interessante, nessa etapa, os inimigos, os opositores chegaram para Neemias e falaram assim: Neemias, vamos fazer uma reunião? Sabe, ao que tudo indicava, parecia ser um acordo de paz. Já que a obra estava concluída, era previsto que as planícies ao redor, enfim, todas os povoados quisessem, baixar as armas e realmente ficar em paz. Afinal, a obra já estava concluída. Uma oportunidade aparentemente boa, que se Neemias aceitasse, poderia ter custado a sua vida. Agora, eu acho tão lindo a forma que Neemias olha para essa situação e com discernimento espiritual, ele olha e diz: estou executando um grande projeto e eu não posso parar. Queridos, oportunidades aparecem para nós todos os dias e geralmente são oportunidades boas que nos tiram do propósito de Deus. Todos os dias surgem oportunidades com o poder de nos distrair das coisas principais que Deus nos chamou a fazer. Oportunidades de lazer, oportunidades de entretenimento, oportunidades de relacionamento, oportunidades. Tantas coisas que aparecem na nossa vida que muitas vezes nos tiram do foco principal, que é cumprir o propósito de Deus. Eu lembro que quando o Arthur nasceu, há 11 anos atrás, ele veio um pouquinho antes do tempo, ele chegou para nós com
36 semanas, e por causa da sua prematuridade, ele nasceu com um refluxo de grau muito forte. Era tão forte que aquela manobra, sabe, que os médicos ensinam da mãe sugar pelo nariz, era tão forte que isso era comum, dia a dia. Facilmente ele se engasgava, então ele exigia um cuidado extremo. E esse cuidado extremo acabou me tirando totalmente da convivência social, porque eu precisava ficar com ele. E eu lembro que o tempo foi passando, a minha licença maternidade foi acabando, e estava na hora de eu voltar, o Arthur já estava melhor. E eu comecei a gostar de ficar naquela vida, assim, mas está bom aqui, eu acho que voltar não é para mim não. Eu pensava, acho que agora é a minha fase de estar aqui, de repente, né, eu já era pastora, de repente, né, outra pessoa pode assumir as coisas que eu fazia, pode colocar outro líder e tal, e vinha muitas vezes, pastora, vamos fazer isso? Eu assim, não, acho que agora não, enfim. E eu percebi que eu estava distraída com a minha maternidade, até que um dia uma profeta de Deus chegou para a minha vida e falou, pastor, eu tive um sonho com você. Uma profeta que tem muita liberdade, né, uma profeta sobre a nossa casa. Ela falou, olha, eu sonhei que você estava brincando com o Arthur, muito feliz, mas de repente quando você olhava ao horizonte é como se a nuvem passasse. Deus mandou te falar, não ande distraída com a sua maternidade. Eu falei, uau. Querido, você está entendendo que são oportunidades boas, que muitas vezes nos roubam a visão principal de Deus? Em contrapartida, tem muitas pessoas que estão distraídas com a sua família. Muitos maridos que estão distraídos com as suas esposas. Muitas esposas que estão distraídas com os seus maridos. Sabe? E o tempo está passando. A vida está correndo. Sabe? Pais que andam distraídos com seus filhos. Trocam tudo muitas vezes em vez de gastar tempo de qualidade. E são oportunidades que muitas vezes roubam as coisas principais de Deus para a sua vida. Querido, sempre que você colocar o seu filho para dormir, ou que você for orar com seus filhos, na sua mente você precisa declarar isso, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Se você está com algum pensamento, passando por alguma tentação, você tem que olhar para essa tentação e você tem que dizer, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Eu estou executando um grande projeto e eu não posso parar, eu não posso me distrair. Eu não posso deixar que as boas oportunidades roubem as coisas principais de Deus na nossa vida, porque para realizar coisas importantes é preciso dizer não para coisas boas. Na maioria das vezes, coisas boas têm mais força para nos distrair do que as coisas melhores. Você precisa andar focado. Você precisa andar focado nos seus relacionamentos. Você precisa andar focado. Não ande distraído. Não ande distraído no seu trabalho. Sabe? E muitas vezes não é só a família que é lesada nesse altar das oportunidades, mas muitas pessoas estão passando por crises financeiras, mas andam tão distraídas em comprar. Você precisa ter foco. Você precisa saber que o Senhor colocou sobre a sua vida uma grande missão, um grande projeto. E as boas oportunidades não podem roubar as coisas principais de Deus sobre a sua casa. Tem pessoas que estão distraídas pelas oportunidades, muitas vezes, de construir um reino para si. E esquecem que antes foram chamadas para construir o reino de Deus. Sabe, o Senhor vai colocar você em lugares de influência, o Senhor vai fazer você prosperar, o Senhor te deu dons e habilidades, o Senhor te deu capacidade para te colocar em lugares altos, mas esses lugares altos é para, primeiro lugar, implantar o reino de Deus aonde você estiver. A cultura do reino precisa ser colocada através da nossa vida. Não ande distraído no seu trabalho, não ande distraído nos seus afazeres, não ande distraído em nenhum momento do seu dia. Porque você
foi comissionado para uma grande missão nessa terra. A segunda distração que Neemias enfrentou, e eu quero falar nessa noite, foram as críticas. E as críticas são muito dolorosas. Neemias, ele enfrentou todo tipo de crítica. Crítica em relação ao seu trabalho, à sua obra. Mas nós vemos que o inimigo, ele vai aprofundando. Ele vai machucando mais. E chega um certo ponto que o seu caráter, ele é questionado. As críticas chegam a um certo ponto onde nós vemos Neemias sendo questionado na sua integridade. Leia comigo lá o versículo 5 e 7 do capítulo 6. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Sanbalate enviou para Neemias 4 vezes o mesmo convite, e as 4 vezes Neemias respondeu: estou executando um grande projeto e não posso descer. Mas ele envia a 5ª vez, e a 5ª vez ele joga sujo. Diz aqui a palavra de Deus que ele envia uma carta aberta. Naquela época as cartas, elas eram enroladas, seladas, para que ninguém tivesse acesso ao conteúdo, mas não. Os inimigos enviaram a carta aberta, porque eles queriam que realmente as pessoas tivessem acesso ao conteúdo. É como se colocasse nas redes sociais dos nossos dias. A notícia viralizou. E o conteúdo daquela carta era justamente colocando em xeque a integridade de Neemias, porque falava que Neemias estava com a intenção de se tornar rei. Falava que Neemias estava colocando toda essa missão em prática porque ele tinha uma finalidade de se tornar rei. Sabe, queridos, a crítica geralmente ela é muito dolorosa porque ela vem exatamente contra a sua motivação. A motivação de Neemias não era poder. Bem pelo contrário, ele abriu mão de uma boa posição num país estrangeiro. Diz a palavra que ele rejeitou banquetes, ou seja, tudo que ele não tinha era fome de poder. E aquilo que o inimigo criticou era que Neemias tinha fama de poder. Queridos, geralmente, quando um homem ou uma mulher se levanta nessa terra com uma visão, vai receber críticas. Se você tem uma visão, você vai ser criticado. As críticas, elas são reais. As críticas vêm, nada atrai mais crítica do que uma pessoa com visão. Se você sente paixão por alguma coisa, se você é determinado, se você abre mão de coisas boas e você foca naquilo que é principal, e você sabe que você precisa realizar isso, você vai receber críticas. Você vai ser criticado, se acostume com isso. Agora, o perigo da crítica é quando ela se torna algo pessoal. Quando você deixa isso cair como uma ofensa na sua vida, aí a ofensa é uma isca. Uma isca para você ficar preso nessa amargura, para você ficar preso nesse ressentimento, nessa mágoa. Não, você precisa entender que se você tem uma visão, nada atrai mais crítica do que um homem ou uma mulher com uma visão. Tudo que Neemias não tinha era fome de poder. E o que ele foi criticado é que ele queria poder. Pessoas críticas olham segundo a sua perspectiva e elas projetam nas pessoas aquilo que elas queriam ser. Quem tinha fome de poder era Sanbalate, não Neemias. E por isso ele olha para Neemias e ele fala. Agora,
olha que interessante a resposta de Neemias dentro desse contexto. Ele diz assim, no versículo 8 e 9: eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você está dizendo está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, o que Neemias fez? Orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Aleluia! A oração de Neemias foi: Senhor, fortalece agora as minhas mãos, para que as minhas mãos não busquem justiça própria. Não, Senhor. Senhor, eu vou cuidar da minha integridade e o Senhor vai cuidar da minha reputação. Porque enquanto o Senhor está cuidando da minha reputação, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu estou reconstruindo os muros e eu não posso descer. Você tem a consciência disso, que enquanto você cuida da sua integridade, Deus cuida da sua reputação. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Enquanto você está executando a obra que o Senhor deu na sua casa, na sua família ou em qualquer área, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Aleluia! Não se distraia com as críticas, mas leve as suas frustrações, as suas ofensas àquele que o incumbiu dessa missão. Vá para o seu joelho, ore, derrame o seu coração diante do Pai e volte ao trabalho. Aleluia! Outra fase muito interessante da minha vida, eu gosto muito de compartilhar essas coisas simples da vida, porque muitas vezes você se identifica com isso. E isso nos encoraja, testemunho é isso, fazer de novo. O Senhor pode fazer o que fez na minha vida, fazer na sua. Há 2 anos e 8 meses, 10 meses, nós assumimos a igreja de Tubarão. E eu estava novamente de licença maternidade do meu segundo filho. E eu lembro que foi uma fase que eu fiquei extremamente sozinha. O Marcelo, ele tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, visita, e era agenda, e eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar dos filhos, eu tinha que voltar ao trabalho, e eu estava ficando extremamente esgotada. E dentro dessa realidade eu comecei a ficar crítica demais, gente. Vou abrir meu coração para vocês. E eu falava, Deus, como assim? Não vale a pena. Não vale a pena, Senhor. Não pode. Ele está lá correndo e eu estou aqui nessa casa. Não pode, Senhor. Isso não está na palavra. E eu ficava extremamente nervosa, irada, crítica. Sabe? O cansaço da maternidade do início, enfim, a pressão, eu não conseguia estar lá onde eu queria estar, que era fazendo a obra de Deus, estava dentro de casa, sozinha, presa naquela realidade, e eu comecei a criticar demais. E eu lembro que um dia eu estava limpando a casa, com meu coração cheio de crítica, eu falei, Senhor, nem tempo mais para te adorar eu tenho, nem tempo para me ajoelhar e ler a palavra e fazer aquilo que eu amo fazer eu tenho. E gente, foi uma voz tão audível, chegou no meu coração e falou assim, a tua adoração nesse tempo é ofertar o Marcelo, porque ele está executando uma grande missão. E eu falei, uau! Eu falei, Senhor, entendi. Eu entendi que eu precisava deixar o ambiente todo preparado para que não houvesse nenhuma cobrança emocional na vida dele, para que ele pudesse correr. E, gente, depois que Deus me falou aquilo, é como se milhares de portas de oportunidades abrissem para o nosso ministério, para a igreja, para a vida dele. Eu lembro que ele chegava em casa e falava, amor, Deus abriu essa porta em tal lugar, eu fui convidado àquilo, o que você acha? Eu falei, vai, amor, não perde essa oportunidade. Mas e você e as crianças? Eu falei, não tem problema, o Senhor está me sustentando. Porque eu esqueci de falar, porque Deus me falou assim, tudo que você precisar nesse tempo eu vou te dar. Você quer alegria, eu vou te dar. Você quer vigor, eu vou te dar. Você quer descanso, eu vou te dar. Não reclama, porque essa é a tua adoração. Deus foi muito firme comigo.
E eu falei, vai amor, vai. Aí eu lembro que com 2 meses que o Vitório estava, ele chegou para mim e falou assim, amor, Deus abriu uma porta para eu ir numa conferência lá nos Estados Unidos, só que são 15 dias. Eu falei, 15 dias? Eu falei, não amor, pode ir, vai, que o Senhor está comigo. Gente, e eu lembro que nessa viagem, inclusive, o pastor, eles ficaram juntos, né? Lá na Seidelbeck, Bethel, foi uma viagem que, meu Deus, foi uma semente no nosso ministério, uma semente na nossa vida. 2 dias antes, o meu pequenininho, bebê de 2 meses, estava no hospital com bronquiolite, e o Arthur estava fazendo ressonância magnética porque ele tinha aparecido, enfim, algo ruim no seu cérebro. 2 dias antes, ele olhou para mim e falou assim, amor, eu acho que eu não vou mais, porque não tem como eu te deixar dessa situação. Eu falei, você vai, porque o Deus que mandou eu ficar aqui, Ele vai te sustentar e você vai ver. É no primeiro dia da sua viagem que vai tudo ficar bem. E dito e feito, ele viajou, no outro dia estava tudo bem. Estava tudo bem, porque essas são as intimidações, são as oposições. E, gente, nesse tempo que eu fiquei lá em casa, limpando a casa, varrendo o chão, lavando roupa, cuidando do bebê, trocando fralda, foi o tempo de maior experiência que eu tive com Deus. Era nesse lugar que Deus estava me forjando para um outro tempo que estaria por vir. Ninguém estava vendo. Eu pensava, eu estou assumindo a igreja agora, eu preciso estar à frente, eu preciso fazer, eu preciso, mostrar trabalho. Não, Deus me botou lá no canto e falou, é aqui que você vai ficar. E é nesse lugar que eu vou te revestir de autoridade, porque quando você estiver lá, a autoridade vem do alto e não sua. Pare de ser crítica, mulher. Pare de criticar a sua mulher, homem. Vá ouvir de Deus qual é a sua missão e rompa com as críticas. Você pode ser uma mulher ou um homem de visão, mas você também pode ser uma mulher ou um homem crítico. Você precisa tomar uma decisão hoje. Porque o lugar da bênção é o lugar da obediência. O lugar onde o Senhor escorre a unção de transformação que você quer, a porta que você precisa que se abra, é o lugar de você ouvir a Deus, porque para cada situação o Senhor vai te dar uma estratégia diferente. Quando que eu ia imaginar que aquela estratégia, que a minha adoração para Deus era não orar? Porque mal eu conseguia orar naquela época. Quando que eu ia imaginar isso? Porque nós colocamos Deus numa caixinha, sabe? E o Senhor vem nos ensinar muito mais coisas, o Senhor vem nos romper em tantas áreas da nossa vida, porque Ele precisa ser o centro de toda a nossa casa, de toda a nossa família. Amém? Agora, gente, olha o que esses opositores falaram, esses críticos falaram para Neemias quando a obra foi concluída. Olha lá o que diz no versículo 15 e 16 de Neemias 6. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Gente, 52 dias para reconstruir muros num lugar que não existia tecnologia nenhuma. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Queridos, preste atenção, é difícil questionar o sucesso, mas é mais difícil ainda questionar o sucesso divino. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas não vão entender se o Senhor estiver na sua família. O sucesso da sua família vai acontecer de forma rápida e as pessoas vão olhar para você e elas vão assim, opa, essa obra é de Deus.
Essa obra é de Deus, aquela mulher, aquele homem, aquela família. Eles estão assim, não pode ser, não pode ser normal, tem que ser de Deus. É muito difícil questionar o sucesso de alguém, mas é mais difícil ainda nós questionarmos o sucesso divino, porque quando tem a mão de Deus, não há como nós negarmos. Amém? A terceira e a última distração que Neemias enfrentou foi o medo. Eu não vou ler agora com você ali o versículo 10 ao 13, mas aqui Neemias ele sofre uma emboscada. Sabe, eles contrataram um profeta para dizer para Neemias o que ele deveria fazer, porque naquela noite ele iria morrer e a única saída dele seria se esconder no templo e se agarrar ao altar. Neemias logo percebeu que ali era uma emboscada e ele, de forma muito determinada, ele olha e ele fala: eu não vou cair nisso, eu não vou fazer algo que comprometa a minha vida, a minha reputação, porque fazer aquilo que eles estavam propondo era contra toda uma tradição judaica. Eu não vou fazer isso, comprometer toda a obra de Deus, mesmo que custe a minha vida. Eu acho tão lindo na vida de Neemias, porque a visão e a missão de Deus tomou tanta proporção no coração de Neemias, que ele sabia que ele não podia parar, ele não podia descer, mesmo que custasse a própria vida. Mesmo que fosse um preço de perder aquilo que muitas vezes para mim e para você é de mais precioso. Sabe, queridos, nesse processo, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma missão, nós não conseguimos enxergar o todo. Alguns pontos eles ficam obscuros. É como se certos momentos da nossa vida nós nos sentimos em solo desconhecido. E é nesse solo desconhecido, do desconhecido, que muitas vezes o medo nasce. Porque quando nós não conseguimos ver aquilo que está à nossa frente, nós somos tomados por esse sentimento. O desconhecido é um solo fértil para o medo. Sabe, nós passamos por uma situação na nossa vida. Em 2013, eu engravidei da minha segunda filha. E com 5 meses de idade, ela foi diagnosticada com um grave problema cardíaco. Com 7 meses de idade, nós descobrimos que não era somente um grave problema cardíaco, mas ela era portadora de uma síndrome que pela medicina era incompatível com a vida. Foram dias difíceis, foram dias de choro, de dor. E eu lembro que em todo o processo que nós passamos por isso, nós decidimos andar pela fé e crer que o Senhor podia curar a nossa filha. E nós depositamos todas as nossas fichas na fé, nesse caminho do impossível. E dia 15 de janeiro de 2015, 15 de janeiro de 2013, ela faleceu. E eu lembro que foi uma experiência muito linda que o Senhor nos deu. Eu estava já com quase 9 meses de gestação. Passei pelo parto, passamos pelo processo doloroso de enterrar o nosso bebê. E eu lembro que o Senhor olhou para mim e o Senhor falou que o Senhor tinha fechado aquele ciclo na nossa vida e que a vitória estava conosco. Foi um processo que nós vimos o Senhor em cada detalhe. Vimos o Senhor nos sustentando, vimos o Senhor nos curando, vimos o Senhor fechando ciclos e continuamos a vida. Mas o fato é que em 2017,
uma terceira gestação veio. E vocês conhecem o fruto dela? Apresentei para vocês o Vitório. E quando eu me deparei nessa terceira gestação, eu me deparei no solo do medo. Eu me deparei numa situação da minha vida onde eu via que várias coisas estavam à minha frente se repetindo. Eu falava, Deus, eu não vou aguentar. E se eu ouvir que esse bebê não está bem? E se esse bebê morrer? E se realmente eu passar por essa situação de novo? Sabe, queridos, talvez você passou por experiências dolorosas na sua vida. E talvez você está num ponto que você se sente paralisado para continuar cumprindo a missão de Deus. Talvez existam tantos e se na sua vida. Sabe, talvez você já foi traído ou já foi traída e você decidiu perdoar, mas você luta diariamente com o medo, com o pensamento. E se eu for traída de novo? E se eu for traído de novo? E se eu for rejeitado de novo? E se eu falhar? E se eu perder? E se eu ficar doente? E se eu morrer? E se? E se? São tantos questionamentos que vêm na nossa vida. Mas hoje o Senhor está aqui, porque o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Quando nós engravidamos do Vitório, nós fomos, por um tempo, paralisados pelo medo. Pelo medo de notícias, pelo medo do amanhã, pelo medo de tudo aquilo que nós já havíamos enfrentado. Mas nós sabíamos que o lugar que nós venceríamos o medo é quando nós olhássemos o nosso Pai e dele nós recebêssemos a resposta. E a resposta veio. Veio depois de 9 meses, com muita saúde, muita graça e muita alegria. Nasceu nosso querido filho Vitório para completar aquilo que o Senhor já havia determinado. Eu quero te falar que sobre a sua vida já existe uma história determinada por Deus. Foi Ele que projetou a sua família. Essa obra já está pronta. O Senhor já vê a sua família restaurada. O Senhor já vê a sua família curada. O Senhor já vê a identidade do seu coração bem firmada nele. Diante de tantas coisas que Neemias enfrentou, ele precisou vencer. As distrações das oportunidades, as distrações das críticas, as distrações do medo. E chegou a um ponto que Neemias falou, olha, se necessário for eu morrer, não importa. Existe algo mais precioso que a minha vida, é a presença de Deus. Existe algo mais precioso do que a sua vida, que é a presença de Deus. E essa é a primeira obra que Ele quer restaurar na sua casa, na sua família. Eu creio que a partir dessa conferência, vai se abrir um novo ciclo espiritual sobre famílias aqui. Um ciclo de saúde, escute o que eu vou falar, um ciclo de determinação, um ciclo de disciplina espiritual. Você precisa estabelecer disciplinas espirituais na tua casa. Você precisa discipular os seus filhos. Você precisa cuidar da sua esposa. Você precisa amar o seu marido. Você precisa governar. Você precisa ter sabedoria. Essas chaves que o Senhor te dá hoje são chaves que abrem portas para um ciclo que está chegando. E esses decretos proféticos que o Senhor libera sobre a sua casa determinam um futuro incrível que Ele já escreveu sobre a sua casa.